E aí, 901? Belezinha? Vamos lá, capítulo novo, estamos falando ainda do continente asiático, algumas características específicas. Vamos falar sobre um país que as pessoas têm um certo preconceito, tem algumas informações, às vezes, que não são exatamente as informações que condizem com aquela nação que nós estamos estudando. Na verdade, que nós estudaremos a partir da semana que vem. Está falando de Índia. A Índia, que é o 7º maior país do mundo e a 2ª maior população. A gente sabe, nós já vimos que a China, ela tem aproximadamente 1,4 bilhões de pessoas, que é uma população muito grande. Mas a Índia, ela está em crescimento. A China meio que deu uma estabilizada por conta da política do filho único, algumas dessas características culturais que nós já vimos algumas vezes. No caso da Índia, a população ela está em crescimento. Acredita-se que até 2027, não é muito tempo, daqui a 7 anos apenas, talvez até um pouco menos do que isso, levando em consideração que a gente já está em agosto, a população ela ultrapasse a população chinesa. E aí vai se tornar a maior população do mundo. No caso, hoje é a 2ª, com aproximadamente 1,3 milhões de pessoas. A Índia, como eu falei, as pessoas têm um pensamento meio errado sobre algumas coisas. Quando a gente fala de Índia, vem à cabeça o rio Ganges, vem à cabeça algumas coisas mais sujas, questão de pobreza. Não que isso não aconteça. Só que a economia da Índia ela é voltada principalmente para o desenvolvimento tecnológico de um modo geral. Por quê? Porque eles criaram muitos investimentos. A abertura econômica para empresas de fora foi muito grande. Além disso, muitas das empresas são voltadas para a tecnologia de ponta. Eletroeletrônicos, informática, robótica, entre tantas outras coisas. Então, quando a gente fala de Índia, agora vai vir à sua cabeça um país que tem possibilidades de se desenvolver, na verdade, de ser desenvolvido. Porque assim, a gente para e pensa, as características que formam um país desenvolvido são algumas. Um parque industrial bem diversificado, sejam com empresas nacionais ou não, e isso a Índia tem de sobra. E um IDH alto, e aí que a Índia peca. A Índia é hoje um país emergente, inclusive faz parte do BRICS. Lembra do BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A Índia está ali no meio, formando a letra I da sigla, BRICS. Só que, dentro de um ranking de 189 países, a Índia ela ocupa o ranking número 130 no IDH. Ou seja, é um país que tem um baixo desenvolvimento social, humanitário, que as pessoas têm uma certa condição de pobreza. 70% da população vive na pobreza. Falta água tratada, problemas de saneamento, a educação, por mais que seja uma educação de qualidade, nem todas as pessoas elas vão ter acesso. Leve em consideração aquilo que eu falei, que é uma nação que é a 2ª maior população do mundo. E aí a gente tem um problema muito grande voltado a isso, em que muitas pessoas não terão acesso às mesmas coisas. Então 70% da população ela vive em condições ruins, vivem na pobreza, vivem em condições extremamente precárias. Os outros 30% são privilegiados. A população que tem acesso à água encanada de qualidade, água potável, a uma educação de qualidade, sistema de saúde, entre outras coisas, é uma população, é uma parte da população privilegiada, ok? Voltando a falar da questão da economia, eu pulei só um pouquinho uma informação. A abertura econômica para empresas de fora foi muito favorecida, ela foi muito, como posso dizer, ela foi muito facilitada em relação a algumas coisas. Por quê? O país ele foi colonizado pelos britânicos, Inglaterra,
ok? E aí, o primeiro idioma é o Hindi, que é o idioma do indiano, é o Hindi. E o segundo idioma oficial é o inglês. E isso acabou facilitando com que a Índia abrisse as portas para muitas dessas empresas, inclusive empresas de teleatendimento. O famoso telemarketing que a gente está acostumado a receber ligações, não precisa ter um local específico. Na verdade, não precisa ser exatamente naquele local de origem. Você, por exemplo, recebe ligações em casa, ou as pessoas na sua casa, próximos de você, recebem ligações de São Paulo, de Minas Gerais, de lugares do Nordeste, de lugares do Norte. Eu, particularmente, recebo muita ligação do Nordeste, o nome de uma pessoa errada que não sou eu. Graças a Deus não estou devendo nada. Mas eu recebo ligações de São Paulo, de Minas Gerais, do Alagoas, do Ceará e de tantos outros lugares. Eu canso de bloquear os números, mas eles continuam me ligando. Enfim, não é isso que eu quero falar. Quero falar que eu, morando no Rio de Janeiro, não necessariamente o local que as pessoas estarão instaladas precisa ser no Rio de Janeiro. Assim como eu poderia receber uma ligação do Japão falando sobre um produto que eu consumo aqui no Rio de Janeiro. Alguma empresa, alguma coisa que me preste serviço. Lógico que se tivesse uma grande população brasileira para trabalhar no Japão. É só um exemplo. Então, muitas dessas pessoas que trabalham na Índia, elas nessas empresas prestam serviço para teleatendimento dos Estados Unidos. Mais uma vez, levando em consideração que não há necessidade das pessoas estarem instaladas no mesmo país, ok? Na questão da população urbana, os problemas serão muito maiores, ok? Voltando a falar rapidamente aqui da questão urbana. Por quê? Porque nas cidades é que se concentra a maior parte da população indiana. E aí a gente vai ter todos aqueles problemas de grandes cidades, conforme nós já sabemos. Aqueles problemas de macrocefalia urbana, como trânsito, violência, garrafamento, lixo, falta de saneamento básico, falta de mão de obra, falta de vaga, porque mão de obra tem bastante, falta de saúde, entre tantas outras coisas que nós já sabemos que existe nas grandes cidades com uma grande população, ok? A China, a Índia, é um país muito patriarcal e conservador, e por isso as mulheres sofrem muito, mas isso aí a gente vai desenrolar na aula online, ok? Quando a gente estiver falando na próxima aula aí, na aula online, a gente vai falar sobre isso, vai falar basicamente mais sobre o desenvolvimento econômico. Aqui foi só um apanhado rápido, uma introdução para a gente conseguir entender algumas das características indianas, beleza? Então, mais uma vez o que eu sempre falo nos vídeos, não deixa de colocar o seu nomezinho aqui nos comentários para que você receba a sua presença e, consequentemente, depois a pontuação que lhe é de direito. Valeu? Então, até a próxima, beijo no coração e tchau!